Ora, nós estivemos a ver aqui o conceito de primary key, ou seja, algo que nos permita identificar inequivocamente um único registro e um só. Vimos também o conceito de foreign key, ou seja, quase como que um apontador para um registro que tem aquela primary key, portanto, neste caso, o 2 está relacionado com a primary key 2 da tabela dos clientes, ou seja, a primary key da tabela de destino. Contudo, vimos então que conseguíamos aumentar aqui o grau de confiabilidade da informação, uma vez que não tínhamos o problema de estar a repetir nomes e não conseguirmos distinguir os clientes e essas coisas todas, assim como guardar a informação no menor espaço possível, com recurso a um número que ocupa então aqui os 4 bytes, em vez de ocupar todo este texto vezes sem conta. Agora, nós vamos olhar aqui para uma outra questão, que é: se nós vamos aplicar este princípio de ocupar o menor espaço possível, nós temos também aqui informação que se repete montes de vezes. Portanto, o masculino, feminino, masculino, feminino, masculino vai se repetir tantas vezes quantas pessoas tiverem nesta condição. Portanto, se eu tiver 10.000 homens na minha base de dados, eu vou ter género masculino escrito 10.000 vezes nessa mesma tabela. O mesmo acontece com o género feminino. Portanto, se eu tiver 1 milhão de clientes, eu vou ter 1 milhão de vezes escrita esta informação. Portanto, isto rapidamente também pode ascender aqui a um gasto desnecessário de espaço que temos também de normalizar. Nós, quando criamos uma tabela, até aqui nós já sabemos que isto são tabelas, nós devemos fazer algumas questões relativamente a esses campos, a essas colunas dessa mesma tabela. Portanto, isto é uma tabela e isto são colunas dessa mesma tabela. Aquilo que nós devemos questionar quando estamos a criar uma determinada tabela, não vamos estar a pensar já em relação, por exemplo, nesta de vendas, nós já temos aqui uma relação com os clientes, já vamos ver os tipos de relação mais à frente, mas quando estamos a pensar aqui em tabelas simples, nós devemos sempre perguntar-nos uma seguinte questão, que é: a coluna que eu estou a criar, que tipo de dados é que vai ter? E os tipos de dados que nós vamos ter, para já, vamos simplificar para já, mas depois eu vou dar-vos aqui um bocadinho mais de contexto. Mas para já, vamos assumir que são números, texto e é só. Okay? Nós temos que pensar se a informação, e mesmo estas datas, nós vamos assumir que isto são números, está bem? Nós vamos tentar então perceber o nome do cliente. Qual é o tipo de dados que isto vai ter? Ter um texto. Não é? Quando é um texto, eu tenho que fazer uma segunda questão. E é: este texto que eu vou receber aqui vai se repetir ou não? E quando eu digo vai se repetir, é várias vezes, como masculino, 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 feminino, feminino, feminino. Ou seja, vai-se repetir uma série de vezes. Não estou a falar de repetir-se uma única vez porque tivemos uma sorte, salvo seja, de nos aparecer 2 Carlos Fonsecas na nossa loja, não é? Portanto, isto é uma exceção muito excepcional. Não vamos ter isto muitas vezes. Se tivermos uma vez, já será muito. Ao passo que esta repetição que aqui temos, já vimos que sempre que eu acrescentar aqui um novo cliente e que seja homem, vai ter aqui o masculino, quando for mulher vai ter o feminino. Portanto, eu vou ter sempre este texto a ser repetido montes de vezes. Quando nós temos então texto
Fazemos então a questão se repete ou não. Se não se repete, deixamos ficar como texto. O nome do cliente é um texto que nunca se vai repetir ou fora um caso muito pontual. Passamos para o telefone. O telefone vai ser um número ou um texto. Vocês me vão dizer que é um número, eu vou-vos dizer que para já é um texto. Tá bem? E depois eu explico porquê. Mas para já vamos assumir que isto é um texto e não um número. Vai-se repetir? Não. Não vamos ter aqui o número de telefone a ser repetido ad eterno, ou mesmo que aconteça, pá, tem aqui um cliente que tem este número de telefone e depois imaginem que isto é de uma outra loja, de um outro negócio e o telefone que está aqui é desse negócio, mas entretanto foi criado aqui depois um outro cliente que tem o mesmo número de telefone, porque pertencem os dois ao mesmo negócio, ou o que seja. São ali casos muito excepcionais. Portanto, o telefone é algo que não se vai repetir. Morada também não se vai repetir assim grande quantidade de vezes, neste caso em concreto. Portanto, pode ficar como texto. O masculino ou o feminino, o género é um texto e este sim repete-se muitas vezes. O que é que nós fazemos neste caso? Se for um número e se repetir, não tem mal. Deixar de ficar. Se for um texto e repetir, devemos criar tabela com resultados. O que é que isto significa? Significa que, como eu tenho este texto que se repete, esta informação deve estar numa tabela à parte de opções e que depois eu só vou ter aqui os IDs. Ou seja, eu vou criar aqui uma divisória nova. Este aqui vou aqui embaixo. Vou criar aqui uma tabela nova que vai ser a tabela de géneros. Portanto, eu vou criar aqui um género ID e vou chamar género. Então, eu vou ter o 1 e o 2. Em que o 1 pode ser o masculino, o 2 pode ser o feminino. O que é que acontece? Desta forma, eu estou a eliminar a possibilidade de masculino e feminino estarem-se a repetir montes de vezes, ocupar demasiado espaço. Hoje escrevi sem um N, no outro dia escrevi feminino com um U por algum motivo. Enfim, todas estas possibilidades, eu estou a eliminar tudo isso. Ou seja, aumentar a confiabilidade dos dados. E aquilo que vai acontecer é, em vez de eu ter um género, vou ter um género ID. Aqui é um, aqui é um 2, aqui é um, aqui é um 2 e aqui é um 1. E vocês conseguem rapidamente fazer o mesmo exercício que fizeram aqui na tabela das vendas, conseguem fazer o mesmo exercício aqui na tabela do cliente. Ou seja, conseguem saber que o género ID 1 corresponde ao registro que tem a chave primária 1 na tabela dos géneros. Até podemos começar a garantir que isto tem nomes. Portanto, Merchant Center e vou fazer tabela de cliente. Eu vou só deixar cliente ou clientes. Não pode ser cliente. Não quero usar tabela porque quando nós damos o nome à tabela não escrevemos tabela. Dizemos só o nome. Portanto, isto vai ser o de venda. Este vai ser o de género. Portanto, Merchant Center. Vamos fazer aqui no fill. É suposto termos no fill. Não, whatever. No fill é aqui embaixo. No fill. Mas já está. Então, género. Portanto, vocês conseguem fazer o mesmo exercício que fizeram com as outras entidades, as outras tabelas.
e desta forma eu garanto que o meu, a minha tabela de cliente não tem aqui nenhuma duplicação desta informação. Portanto, até aqui, alguma dúvida, alguma questão? So far, so good. Daniela, colocaste aí a mão no ar, diz. Formador, no caso do masculino e feminino, seria possível identificar como M ou F ou não? Hum, É assim, é possível. A minha grande reserva em relação a isso é que eu guardar aqui um M ou um F, se não houver grande controlo, nada me vai evitar de eu escrever aqui um E, me enganei, ou escrever um N, me enganei. Portanto, as chaves estrangeiras vão ter ainda uma outra particularidade, que é não vão permitir valores inválidos. O que é que isto É, quer dizer? Significa que, e é uma das outras características, eu aqui nas vendas, eu estou. Nem vamos às vendas, vamos ao Género ID, para ser comparação direta. Eu tenho o género ID 1 e o 2. Se eu nesta chave estrangeira, atenção, que isto é uma foreign key, que é uma ligação para uma outra tabela. Portanto, se eu chegar aqui na Marta Jesus e puser 3, a base de dados vai dar um erro imediatamente se a chave estrangeira estiver configurada. Porquê? Lá está, como nós garantimos a confiabilidade dos dados e a relação entre os dados, só é permitido inserir valores nesta coluna que façam sentido dentro da base de dados. E como é que isto faz sentido? Haver uma correspondência entre este valor e um valor que exista na tabela principal ou na tabela de géneros. Portanto, este 3 tem que corresponder forçosamente a um 3 que exista aqui. Se não for garantida esta correspondência, este 3 nunca pode ser introduzido na base de dados. Portanto, sempre que eu tentar chegar aqui e dizer o género ID da Marta é o 3, vou ter imediatamente um problema, a base de dados não vai aceitar este registro, vai dar um erro e eu tenho que o resolver. Agora, se existisse um 3, um 4, um 5, um 6, eu aí poderia chegar e fazer a alteração. Ou seja, mesmo assim com o cliente, eu não posso, no cliente ID, eu não posso chegar e fazer uma venda ao cliente ID 6, porque eu não tenho o cliente ID 6. Eu, para fazer uma venda ao cliente ID 6, eu tenho que criar o cliente ID 6 e depois sim registrar a venda, porque já existe um 6 do lado da primary key dos clientes. certo. Mas no caso, isso não serviria também para o M e o F? É assim, Ou não? serviria se tu guardasses a chave primária como um M ou um F. Ah, sim, aí não Ahm, mudaria, né? Vamos supor, ao invés de um e dois, é só mesmo para eu saber, porque eu sou leiga nesse assunto. Eu colocasse o M e o F. Aí quando eu fosse lá na coluna E, eu não ia. Se eu errasse, digitasse um N ou um- outra letra que seja, sim, ele ia acusar o erro também, né? sim, 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 sim. Ou Ah, seja, sim, sim. o Então isso aí género é só ID. uma questão de escolha mesmo. Exatamente, pronto. Ah, Por sim. norma, devemos sempre fazer a escolha que seja mais, como é que eu ia dizer, convencional, não é? Que seja E isso é mais. numeral? Exatamente. E Ah, a sim. escolha mais convencional é que seja um número. Ah, Mas perfeito, então. se por algum motivo tu fizesses aqui com um M e aqui com um F a chave primária, não um número, mas um char, e aqui fizesses um M e um F, não é um FK, é um F, iria funcionar da mesma forma e se eu tentasse meter aqui um T, ia ter problemas imediatamente. Porque não existe o T aqui, ou outra letra qualquer, ou um K, ou um L, o que seja, iria ter a mesma funcionalidade. Contudo, não é muito usual nós fazermos chaves primárias com recurso a caracteres ou texto
a menos que seja um motivo muito forte. Este não me parece que o seja para já. Mas Ah, tá funciona, bom. sim, isso sem dúvida. Ah, sim, sim. Mas é mais convencional o numeral, né? Exatamente, Ah, exatamente. perfeito. Obrigada, formador. Nada, de nada. Mais dúvidas, questões? Da minha parte, não. Ok. Restantes colegas? Nenhuma. Não? Então vamos continuar. Portanto, temos o nosso género ID normalizado e está a ocupar o menor espaço possível agora e já não há duplicação de texto. Vamos ver então aqui a data de nascimento. Vamos considerar isto um número, mesmo que se repita, a regra é deixar ficar quando se repete. Portanto, voltando a recapitular, temos uma tabela, vamos analisar coluna a coluna, não vamos considerar a chave primária, porque a chave primária nunca se repete, nunca se pode repetir. Portanto, o que vamos considerar são as outras colunas. Fazemos sempre a questão: nome de cliente repete-se? Não. Então pode ficar um texto. Telefone, vamos considerar um texto, eu depois explico-vos porquê, mas repete-se? Não. Então pode ficar morada, repete-se? Não. Género, neste caso era o género masculino, feminino, vai-se repetir? Vai. Então é texto que repete, criamos uma tabela com resultados e fazemos a correspondência entre este ID e o ID que existe na tabela de géneros. Data de nascimento repete-se, pode-se repetir, não vamos ter assim provavelmente grandes repetições, mas mesmo que tenhamos, são números, portanto não vai importar grande coisa, não é? Portanto, o que vai acontecer é que pode ser um número. Agora, vamos olhar aqui para outros problemas. E um dos problemas que nós vamos ter é aqui com os produtos. Porque vocês agora começam a olhar para isto e dizem assim: epá, eu consigo normalizar o produto. Não é? Porque eu tenho ali rosa escrito 3 vezes, portanto significa que o nome do produto é algo que se repete, então podemos normalizar. O cliente ID já está normalizado, a data de venda vai ser um número, não tem grande stress, mas este eu posso normalizar. E depois tem aqui o total, é um número que também não há grande stress. Então vamos começar a normalizar aqui este resultado, não é? E porquê que nós vamos então normalizar? Para ocupar o menor espaço possível. Portanto, produto é texto que se repete e por via de ser um texto que se repete, eu vou ter que criar uma tabela de produtos. Portanto, eu acho que para aqui não há grande necessidade ainda de dividir, mas pronto. Vamos criar aqui. Ora, produto. Não é isto tudo, é só este. O que é que eu quero? Já sabemos que temos que identificar cada produto com um ID, já sabemos o que é uma chave primária, portanto, produto ID para identificarmos os produtos. A seguir, nome do produto, se quiserem ser um bocadinho mais explícitos, com o nome da coluna, se não, só nome. Muito importante mesmo. Não há caracteres especiais, não há espaço, não há nada disso nos nomes das colunas. Está bem? Portanto, este género ID que eu escrevi aqui com um acento, esqueçam isto. Ou este nome de cliente com um espaço, esqueçam isto. Pronto, eu usei isto no início, quando estávamos ainda numa perspectiva de Excel, mas a partir do momento em que já percebemos que isto começa a trazer alguns problemas, já vamos ver um problema muito em breve, aqui com os produtos. Este tipo de coisas, pá, esqueçam. Não pode haver nem acentos, nem espaços, nem caracteres especiais, nem nada do género. Seja no nome das colunas, seja no nome das tabelas, esqueçam isto. Aliás, em programação, vocês esqueçam os caracteres especiais e os espaços na grande parte das coisas, também, a menos que seja muito específico, que
possa ser usado ou que deva ser usado como texto a ser apresentado, não é? Por exemplo, não temos aqui nenhum cliente que tenha um João, por exemplo. Aí temos que guardar o til do A do João. Mas naquilo que são as colunas em sistema, tudo aquilo que faz parte do sistema, esqueçam esses caracteres. Bem, eu aqui pus nome de cliente, aqui vou pôr nome de produto também. Nome de produto. E a seguir vou pôr o valor unitário. Só para termos aqui também. Portanto, eu tenho a rosa. A rosa vai ser o 1, não é? Estes IDs, também outra coisa que eu ainda não vos disse, as chaves primárias são geridas pela base de dados. Tá bem? Não são vocês que têm que se preocupar, vou introduzir um cliente, deixa-me ver qual foi o último ID, agora vou ao 5, agora vou ao 6, pronto, então é o 6. Não, a base de dados trata disto por vocês, até porque depois, quando nós começarmos a apagar coisas, a vida vai continuar nos IDs da base de dados e não vamos andar ali à procura de espaços para introduzir aquela informação. Portanto, estes números, isto é tudo gerido pela base de dados. Nome produto, rosa. E valor unitário, 10. E agora, nós temos aqui uma margarida também, portanto é o 2. Margarida. E agora tenho o valor 7, que é o valor unitário. Tenho também o vaso. Portanto, vaso e o vaso são 5 euros. E só tenho rosas, margaridas e vasos. Portanto, a minha tabela de produtos tem estes 3 produtos. E vocês agora dizem, ok, então vamos começar a desconstruir isto. Portanto, a rosa não vai ser a rosa, o produto não vai ser o produto ID, ou não vai ser produto, vai ser produto ID, e a rosa é o 1. E a margarida é o 2. E o vaso é o 3. E a rosa é novamente o 1. Portanto, vocês, eu parei aqui de propósito, vocês conseguem neste momento, se consultarem a tabela das vendas, conseguem chegar a estes registros que estão aqui e conseguem saber, olha, este registro que aqui está, para além de lhes faltar ainda uma primary key, porque todos os registros têm que ter uma primary key, mas eu consigo ainda perceber que, ok, nesta venda foi feito ao cliente 2 o produto 1. Portanto, eu consigo saber que o cliente 2 é a Telma Santos, o produto 1 é a Rosa. Portanto, eu consigo saber que nesta venda foi o cliente 2 a comprar o produto 1. Como o produto 1 já tem o seu valor unitário, eu já não preciso do total aqui também. Porque eu compro um produto e sei que o produto já tem um preço unitário. Então, não vou precisar deste total aqui. Então, vamos eliminar. E vamos substituir com uma outra coisa que nós precisávamos e que não tínhamos ainda referenciado aqui, que é um venda ID. Portanto, nós precisamos de identificar inequivocamente qualquer uma destas vendas. Portanto, precisamos de uma chave primária. Portanto, até aqui, nada de novo. Agora é que começamos a ter problemas. Que é o seguinte. Vaso mais margarida. E vocês vão me dizer assim, ok, então vou pôr o 5 mais o 7. E não vai ser possível. Ok? Porquê? Sempre que nós estamos a declarar aqui uma coluna numa tabela, numa base de dados, nós só conseguimos colocar naquele registro um valor para aquela coluna. O que é que eu quero dizer com isto? Quero dizer que o produto ID da venda ID 5 não pode ser o 5, o 8, o 9, etc. O 10 não vai ser possível isto. Em algumas ferramentas de no-code, vocês vão conseguir ter esta possibilidade, justamente porque isto envolve nós percebermos quais são as relações entre o produto e as vendas
e é uma relação mais complexa do que as outras, e então em algumas ferramentas dá-vos esta possibilidade. Contudo, nós vamos aprender as coisas, lá está, by the book, aquilo que é feito na generalidade, até porque por trás dessa ferramenta no-code que vocês vão utilizar para a base de dados, vai estar implementada uma estrutura igual àquela que eu vou ter que implementar aqui. Bem, só não vos aparece dessa forma, não significa que essa estrutura não esteja lá. Lá está, vocês quando vão consultar qualquer store que vocês tenham aí online, vão ao site da Vorten, por exemplo, vocês vão estar a aceder a uma base de dados com produtos da Vorten e vai lá ter garantidamente chave primária, vai lá ter uma série de chaves estrangeiras, vai ter lá uma série de campos. Nós às vezes não vemos isso, não sabemos que aquilo lá está, não sabemos sequer o que é uma chave primária. Isso não invalida o facto de ela existir na mesma. Okay? Sempre que estamos aqui a falar com bases de dados relacionais, esta estrutura aplica-se sempre. Então, nós não podemos fazer aqui o 5, 8, o 9 e o 10, não só porque não temos estes produtos todos, mas porque eu não posso ter mais do que um registro nesta tabela. Okay? Eu só posso ter um registro por cada row. Não é? Portanto, eu tenho aqui uma row, tenho aqui uma série de colunas, só pode ter um registro. Portanto, aquela rosa mais o vaso não vai poder ser encaixado aqui. Mas vamos conseguir, obviamente, criar uma estrutura para guardar essa informação. Eu vou colocar aqui entre parênteses rosa mais vaso, só para nós termos a noção que era o cenário que estava aqui anteriormente. Tá bem? Mas não vamos guardar entre parênteses rosa mais vaso. Esqueçam isso, não é? É só uma nota mental para termos esse registro. E esta rosa? 1. Ok? Portanto, sabemos neste momento, se eu perguntar a um de vocês, na venda 3, quem é que comprou o quê, vocês conseguem me responder. Porquê? Venda 3, cliente ID 4, Marta Jesus, e comprou produto ID 1, que é uma rosa. Eu desta forma tenho a minha informação relacionada de forma a que eu consigo, lá está, saber quem comprou o quê, da mesma forma que eu consigo saber as características de tudo o que está relacionado com esta venda. Eu consigo saber, com esta estrutura, eu consigo saber quantas rosas é que foram vendidas a senhoras. Porquê? Porque aquilo que eu vou fazer depois é filtrar as vendas que sejam do produto ID 1 da rosa. Vou filtrar, pronto, todas as vendas têm o produto ID 1 e vou filtrar também por todos os clientes ID cujo género ID seja o 2. Portanto, eu vou conseguir filtrar esta informação e saber quantas senhoras compraram rosas na minha loja. Não é? Consigo saber, ou consigo ainda saber uma determinada pessoa quantas rosas comprou num determinado espaço de tempo. Eu consigo fazer isto com esta estrutura de informação. Porquê? Porque eu junto as vendas com os clientes, vou restringir aqui a data de venda a um intervalo de tempo e vou a seguir contabilizar quantos registros é que foram encontrados para aquelas condições. Os filtros e essas coisas todas nós vamos ver mais à frente. Para já, a única coisa que há necessidade é de nós sabermos como é que vamos criar aqui a base de dados, como é que vamos estruturar uma base de dados. E para terminar, vamos olhar para as relações que nós podemos ter entre várias tabelas, entre várias entidades. Para já não são tabelas, são entidades.
E eu vou abrir aqui um whiteboard só para vos mostrar que relações é que nós podemos ter entre várias entidades. Então, nós vamos olhar aqui para o nosso Excel e vamos perceber qual é que é a relação entre a entidade cliente e a entidade género. Okay? E já vou explicar o que é isto de entidade. Cliente, género. Portanto, as entidades são coisas que geralmente vão dar origem a tabelas ou a união de tabelas. Portanto, são, neste caso aqui, as abstrações mais simples que nós podemos fazer na nossa base de dados. Nós sabemos que todos os nossos clientes têm um género, portanto, há necessariamente então mais do que um género possível para os nossos clientes, portanto, há a necessidade da criação de uma entidade, uma tabela para o género. Quais são as relações que nós vamos ver? Nós vamos pensar da seguinte forma, que é um cliente tem quantos géneros? Um cliente vai ter um género. Até aqui, nada de diferente daquilo que vimos até agora. Mas se nós pensarmos, um género vai ter quantos clientes? Se eu pensar no género feminino, neste género feminino, este 2 vai estar presente em quantos clientes? Em vários. Tenho aqui, por exemplo, 1, 2. E se tivesse mais senhoras na minha tabela de clientes, ia ter mais manifestações deste 2. Então, vamos dizer que pode ter N clientes. Portanto, um cliente tem um género e um género tem um cliente. O que é que nós vamos fazer? Vamos ver qual é o resultado disto e qual é que é o resultado disto. Quando temos um em cima e um em baixo, o resultado disto é 1. Quando temos um em cima e um n em baixo, um n em cima e um em baixo, quando estamos perante 1 e um n, o resultado disto é n. Portanto, multiplicamos uma coisa pela outra. E então, eu assumo que existe uma relação de 1 para n entre o género e o cliente. Portanto, um cliente, um género, n clientes. Como é que eu resolvo isto? Eu resolvo isto criando uma chave estrangeira do lado do n. Portanto, é assim que eu normalizo esta relação. E eu vou dar-vos já o print screen disto e vou-vos provar que isto acontece. Porquê? Se nós pensarmos na relação entre cliente e género, um género, n clientes, chave estrangeira do lado do n, o lado do n é o lado do cliente, não é? Portanto, o cliente é que tem aqui o n. Portanto, chave estrangeira do lado do n para o género ID, olhem o que é que está aqui. Existe uma chave estrangeira que eu criei logo proativamente. Nós não estávamos ainda a ver aqui as relações, mas eu fui criando isto e isto fazia sentido na vossa cabeça. Agora lá está, vamos dar nomes às coisas e temos aqui um género ID. Se nós pensarmos entre as vendas e os clientes, portanto, vamos fazer em vez do cliente com o género, vamos fazer o cliente com a venda. O melhor é se calhar apagar este todo. Portanto, não género, mas venda. O que nós vamos ter é um cliente vai estar presente em quantas vendas? Um cliente pode fazer venda, não é fazer as vendas. Não é o cliente que faz as vendas, faz as compras, mas um cliente está presente em várias vendas. Eu vou lá hoje
compro uma coisa qualquer, estou presente numa venda. Vou lá amanhã, estou presente noutra venda. Eu trago lá 2, 3, 4, 5, 10 faturas. Portanto, um cliente pode estar presente em N vendas. Mas uma venda, quantos clientes vai ter? Vocês, quando vão ao continente e vos dão uma fatura, é a vossa fatura, não é a vossa fatura com a da senhora que foi à vossa frente e o outro senhor que foi à vossa frente. Não, é a vossa fatura. Portanto, aquilo que vocês compraram. Portanto, uma venda só tem um cliente. Quando passo uma fatura a um cliente apenas. Então, vamos multiplicar isto e isto. Então, 1 vezes n vai dar 1n. 1 vezes 1 vai dar 1. Existe uma relação de 1 para n entre o cliente e a venda. Como é que nós resolvemos? Com recurso à chave estrangeira do lado do n. Vamos olhar para o nosso Excel e cá está a chave estrangeira do lado do n na tabela de vendas. Porque eu tenho aqui um cliente ID, porque um cliente tem N vendas, mas uma venda em específico só é de um cliente. Ok? Relação de 1 para N. Está percebida? Dúvidas, questões? Para já, sem questões. Então, eu vou dar-vos o print screen disto. E depois há mais dois tipos de relação, mas que nós não vamos ver ainda, porque já estamos aqui perto da hora de fim. Eu vou apenas enviar-vos o print screen disto também, para vocês terem este registro. E guardo isto também para mim. Ora, então, a nossa UFCD de hoje compreende então bases de dados no-code. Mas nós, antes de explorarmos que ferramentas é que nós temos ao nosso dispor para servir de base de dados no-code, não é? Nós temos que primeiro perceber o que é uma base de dados. Só dessa forma é que nós vamos conseguir perceber como é que vamos conseguir criar uma base de dados, como é que vamos alimentar a informação, como é que essa informação se relaciona, enfim, uma série de coisas. Pergunto-vos se vocês têm alguma noção, ou o que é para vós uma base de dados. No vosso entender, para já, o que é uma base de dados? Base de dados, para mim, é uma espécie de um armazenamento de dados, né? Ou seja, armazenamos informação, ou seja, esses mesmos dados, ok, mas tem uma particularidade. O que é que a base de dados nos vai permitir também fazer? Para além de armazenar. Vai-nos permitir ver informações dentro da base de dados, sendo elas que podem estar interligadas entre tabelas também. Fazer queries para ter todas as informações disponíveis, sendo chaves estrangeiras ou chaves principais. Pronto, aí já estamos a entrar muito no detalhe, já lá vamos a seguir, mas em suma é exatamente aquilo que tu disseste. Permite-nos consultar informação e que essa informação esteja relacionada e organizada. Ok? Pois agora, como é que isso é feito? É com recurso a algumas dessas keywords que estavas a utilizar e que vamos explorar esses conceitos agora para a frente. Mas obrigado pela partilha. Então,
Uma base de dados é essencialmente um repositório de informação organizado e que permite, lá está, fazer também aqui o retrieval, não é? Obtermos essa mesma informação que estamos a guardar. Existem vários tipos de base de dados, nós vamos dar enfoque naquele tipo de base de dados que é o tipo de base de dados relacional, portanto, bases de dados relacionais. Daí aquilo que o Fernando estava a dizer, que existem relações, ele utilizou aqui uma palavra como tabelas, depois chaves, e isso já vamos ver o que é que significa, mas existe relação entre essa informação. Ok, portanto, já temos aqui uma ideia geral daquilo que é uma base de dados. Agora, nós, imaginando que estamos a começar um negócio ou uma coisa desse género, queremos, imaginem, abrir uma florista. É um exemplo que eu costumo utilizar muito para este caso. Imaginem que nós queremos abrir uma florista e queremos manter um registro daquilo que são os nossos clientes, aquilo que são as nossas vendas, os produtos que nós vendemos, etc, etc. Numa primeira instância, se vocês, e isto acaba por acontecer mais vezes do que seria ideal, se vocês não tivessem conhecimento nenhum sobre base de dados e eu dissesse, vamos lá manter aí o registro de uns clientes e as vendas que fizemos e etc, etc. O primeiro instinto das pessoas é eu vou criar um ficheiro Excel com essas coisas. Em que eu vou ter lá os clientes que eu tenho, vou ter lá também as vendas que eu fiz, vou ter lá os produtos que eu vendo, vou tentar ao máximo ligar a informação, mas assim que nós começamos, ou seja, a incrementar a informação que queremos nessa passo, a expressão não é uma base de dados, mas nessa base de dados improvisada, nesse ficheiro Excel, nós começamos a ter problemas. E que problemas são esses e que nós vamos ver aqui? Então, vamos começar a alimentar esta ideia de criar uma base de dados num Excel e perceber onde é que isto vai começar a quebrar. Ora, então, eu quero manter um registro dos meus clientes, da minha florista, então eu vou ter aqui na minha sheet do Excel, vou ter aqui uma coluna chamada nome de cliente. Depois, não sei se perguntaste alguma coisa, Miguel? Não. Ok, como ouvi qualquer coisa. Então, como estava a dizer, nós vamos então guardar aqui o nome do nosso cliente. Vamos também guardar informação como o telefone desse mesmo cliente, a morada. Vamos também guardar aqui a informação do género do cliente. Portanto, género do cliente, se é masculino, se é feminino. E podemos guardar mais que informação. Ora, telefone, morada, género, nome do cliente. Acho que para já é suficiente. Se faltar aqui algum campo, eu já... Perdão, diz? Idade. A idade é muito complicado. A idade não é uma boa coisa para nós guardarmos. E dou-te o exemplo porque tu guardas aqui a idade e eu digo que, pronto, eu já vou alimentar o resto, mas eu digo aqui que esta pessoa tem 23 anos. No ano que vem já não tem 23 anos, já tem 24. Buscar a data. Nós guardamos a data de nascimento. E a data de nascimento é que nos vai permitir saber a idade, porque nós comparamos sempre a data de nascimento com o dia de hoje. E então consigo saber a idade dessa forma. Nunca guardamos a idade propriamente dita. Mas pronto, podemos guardar então aqui a data de nascimento. Pronto, eu tenho uma dúvida, se calhar também estou aí um bocado mais à frente, mas não devíamos ter uma coluna ID?
Só para identificar os Já estás a ir mais à clientes? frente. Já estás a ir mais à frente. Vamos olhar Ok. para isto para já, de forma completamente leiga, alguém que não percebe nada disto e vai começar a criar alguns registros. E depois percebermos então onde é que isto começa a quebrar. Então, como estava a dizer, eu não queria estar a introduzir esta complexidade da data de nascimento por causa da idade, por causa desta questão da data de nascimento, mas vocês falaram sobre isto, então eu vou colocar. Então, imaginando que eu tenho aqui um cliente, que é, por exemplo, o Paulo Raimundo. Bem, eu por acaso isto do Paulo Raimundo saiu, não é nenhuma coincidência com nenhuma figura política, foi aqui um nome que eu saiu ao calhas, digamos assim. Depois, o que é que nós temos aqui para o telefone? O 91 123 1212. Deixem-me só colocar aqui. Ora, morada, vamos dizer que o Paulo mora na rua A, para já vamos deixar só rua A. O género vai ser masculino, a data de nascimento do Paulo vai ser 1989, no mês 10 de dia 4. Ok, portanto, esta é então a data de nascimento. Agora vamos adicionar aqui uma moça. Portanto, pode ser a Telma Santos e a Telma Santos 9100002. Portanto, tem aqui um número vizinho do Paulo. Mora na rua B e o seu género é feminino. E onde é que a Telma Santos... quando é que a Telma Santos nasceu? Nasceu então a dia 10 de 12 de 1991. Depois, quem é que vamos ter aqui mais? Pode ser então o Carlos Fonseca 91203. O C masculino. E vai ter aqui data de nascimento de 22 de 11 de 1992. Ok, o Carlos Fonseca. Pronto. Então, estes são os meus clientes para já. Bem, para fazer número par, vamos acrescentar aqui mais uma moça. E vai ser a Marta Jesus. E a Marta vai ter, obviamente, o número ao lado do Carlos. Não é? Portanto, o que vai ter também é morada na rua C, feminino, e nasceu no mesmo ano, mas aqui no 8 e no dia 1. Não quero gravar. Portanto, temos então aqui 4 pessoas. E estes são os meus clientes. Agora vamos imaginar que eu quero registar também as vendas de um determinado cliente. Não é? Portanto, eu em vez de criar uma sheet nova, eu vou criar aqui uma coisa destas só para dividir. Portanto, isto aqui seria aquilo que depois mais à frente vai ser chamada tabela de cliente, mas para já é aqui a minha lista de clientes onde eu vou alimentando esta informação. Depois, o que é que eu vou ter aqui deste lado? As minhas vendas. O que é que eu preciso para ter aqui as minhas vendas? Eu preciso de saber a quem é que eu vendi, não é? Preciso de saber em que data é que eu vendi e o que é que eu vendi. Pronto. Então eu tenho aqui. Pode ser o total. Parece. Assim, algo deste género. Exato. Aqui o total da minha venda. Pronto. E então eu agora vou arranjar aqui uns quantos registros para estas vendas. Portanto, eu vou dizer que a Telma chegou aqui. E chegou aqui quando? Pode ser então no dia 2 de 1 de 2025. E o que é que comprou? Comprou uma rosa. E pagou 10 euros por esta rosa.
Entretanto, o Carlos Fonseca foi aqui, não foi no dia 2, foi no dia 3, comprou uma margarida e gastou 7 euros. Depois, a Marta Jesus foi lá no dia 4 e comprou um vaso e gastou 5 euros. Entretanto, o Paulo foi à minha loja também no dia 4, comprou uma rosa e pagou então os 10 euros, mais, vamos dizer que o Paulo foi lá no mesmo dia, um bocadinho mais tarde, e comprou, neste caso, mais um vaso e mais uma margarida. Até agora está tudo bem, nós conseguimos saber, ok, então o vaso foi 5 euros, a margarida são 7, então isto dá 12 euros. Ok. E eu continuava com o meu negócio daqui para a frente. Ia registando clientes, ia registando vendas, conseguia perceber mais ou menos onde é que isto estava a ser alocado, até que chegava o dia em que chegava um cliente e que eu lhe perguntava o nome e ele me dizia Carlos Fonseca. Só que é um Carlos Fonseca diferente do Carlos Fonseca que estava lá em cima. Portanto, este já vai ser aqui o 5. Já mora na Avenida A, masculino. E é um Carlos Fonseca que nasceu em 82, no mês 9 e no dia 12. Algo deste género. Onde é que nós temos já um problema? Temos um problema porque eu tenho 2 clientes com o mesmo nome e pronto, existem pessoas com o mesmo nome, mas quando eu vou à minha tabela das vendas, eu tenho aqui a referência do Carlos Fonseca e se porventura chegar o Carlos Fonseca no dia 5 e comprar uma rosa, eu não tenho forma nenhuma de identificar se este Carlos Fonseca é este ou é este. Não tenho qualquer forma de o fazer. E corremos aqui um risco de, ok, então o que é que eu faço nestes casos? Tenho que pedir mais um nome ao cliente? Mas pá, imaginem que isto foi uma venda que foi feita meio à pressa, o cliente pá, estava cheio de pressa, pediu uma rosa, foi-se embora, eu perguntei-lhe, não, como é que você se chama? Carlos Fonseca. E foi-se embora. Eu não sabia se já tinha um Carlos Fonseca lá ou não. Eu não vou pôr Carlos Fonseca novo, não vou pôr Carlos Fonseca que comprou a rosa no dia 5 de 1 de 2025. Nem nada que se pareça. O nome do cliente tem que ser Carlos Fonseca. Mas eu agora tenho uma duplicação de informação e eu já tenho aqui um problema, porque eu não sei se no dia 3 de 1 foi este Carlos Fonseca ou se foi este Carlos Fonseca e aqui no dia 5, não sei se foi o Carlos Fonseca que está aqui no 4 ou no 6, não tenho forma de saber. Portanto, um dos grandes objetivos de uma base de dados é que a informação seja guardada, possa ser acedida e, muito importante, esteja organizada e que seja confiável. Okay? É muito importante nós termos uma base de dados que seja confiável, que nós possamos confiar na informação que ela contém, de modo a que não exista o problema de eu chegar à minha informação e não conseguir distinguir entre 2 clientes. Tenho já um problema aqui chato para resolver. Okay? A esta altura eu já não faço ideia quem é que comprou o quê, ou imagino que eu trabalho com outro colega e também não me vai conseguir saber. Daqui a 6 meses então, muito menos nos vamos lembrar disto. Então, existe aqui um mecanismo que é adotado nas bases de dados de modo a que esta confiabilidade esteja assegurada, e é uma funcionalidade de uma base de dados, que é a identificação de forma inequívoca de um determinado registro. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que eu vou
precisar de conseguir identificar um determinado cliente de forma inequívoca. Eu tenho que ter alguma forma de eu chegar e dizer, olha, o cliente Carlos Fonseca que eu quero é este. E o que é que acontece? Nós temos que arranjar aqui uma forma. E uma das formas que é criada para este efeito, pode não ser com o tipo de dados que vamos utilizar agora em todas as circunstâncias, mas para já vamos nos cingir apenas a este tipo de dados, que é então a criação de uma nova coluna que vai ser chamada de Client ID. Client ID, o Paulo é o Client ID 1 e a Telma o 2, o Carlos Fonseca, este Carlos Fonseca é o 3 e este Carlos Fonseca é o 5. Eu desta forma consigo-vos dizer o seguinte, olha, o cliente 4 veio à nossa loja e comprou uma rosa. Quem é que eu estou a falar? O cliente 4 é a Marta Jesus. Portanto, eu consigo saber imediatamente quem é que comprou o quê naquele momento. E consigo identificar um cliente sem qualquer ambiguidade nessa informação. Porque tenho uma coluna de IDs. Esta coluna de IDs tem um nome e tem também algumas características. Uma das características mais importantes é que estes IDs não se repetem de forma nenhuma. Eu não consigo ter numa base de dados algo deste género. Imagina que vi outra Marta Jesus e também era o cliente 5. É completamente impossível isto acontecer. De modo a que, quando eu quero procurar na minha base de dados pelo cliente com o ID 5, eu sei, sem qualquer margem para dúvida, que vai ser o Carlos Fonseca. Ou, no máximo, se eu quiser procurar por um ID que não existe, simplesmente não é retornada nenhuma informação, porque não existe um cliente com aquele identificador. Okay? Portanto, isto nunca se repete. Pode ser um número ou pode ser um outro tipo de dados. Nós já vamos ver o que é que são tipos de dados, mas para já vamos dizer que isto são números inteiros. E a maior parte das chaves primárias que você... Bem, já estou a dar aqui spoiler alert. A maior parte dos identificadores que vocês vão ter serão inteiros, a menos que exista ali alguma razão muito forte para isso não acontecer. E quando assim for, vocês também o vão saber. E então, isto tem um nome. E o nome que nós damos é Primary Key ou, não é isto que eu queria, ou chave primária. Tá bem? Portanto, isto chama-se Primary Key ou chave primária. E a chave primária é, então, o valor que me permite identificar de forma inequívoca um determinado registro. Não se repete e eu consigo saber, ok, se eu quiser o cliente ID 2, eu sei que estou a falar deste registro. A Telma Santos, com este número de telefone, mora na rua B, é do género feminino e tem esta data de nascimento. Da mesma forma que, se eu quiser o cliente ID 4, eu sei que estou a falar da Marta Jesus, com este telefone, rua C, feminino e data de nascimento. Ok, para já então eu tenho aqui a possibilidade de ter a minha informação organizada e sem grande possibilidade de repetição, ou mesmo que exista uma repetição de números, já não há essa particularidade de eu não conseguir distinguir. Portanto, o que é que acontece? Nós já vamos ver as relações entre as diversas entidades, mas vamos para já fazer aqui uma simulação de um problema semelhante. Portanto, se eu chegar a esta
parte da minha base de dados e posso também já introduzir o nome. Portanto, nós, quando estamos a falar de este tipo de informação que é relativo aos clientes e este tipo de informação que é relativo a vendas, nós estamos a criar tabelas. Portanto, isto seria a minha tabela de cliente, isto seria a minha tabela de venda. Ou vendas ou clientes, se quiserem colocar no plural. Fica ao vosso critério. Tá bem? Mas, para já, em suma, temos uma tabela de clientes, cada cliente é identificado com uma chave primária, temos uma tabela de vendas. Se eu fizer algo deste género, como, em vez de escrever Telma Santos, escrever 2, vocês conseguem saber que este 2 do cliente, se é o cliente 2, corresponde à Telma Santos. Da mesma forma que eu aqui ainda sei que era o Carlos Fonseca 3, se eu fizer algo deste género, vocês sabem que o cliente 3 é este Carlos Fonseca. Marta Jesus 4, o Paulo é o 1 e este Carlos Fonseca é o 5. O que é que acontece? Eu aqui estou a resolver dois problemas. O primeiro problema que eu estou a resolver é aquela ambiguidade que nós tínhamos entre o Carlos Fonseca, que veio cá no dia 5, e o Carlos Fonseca, que veio cá no dia 3. Porque são dois clientes diferentes. E vocês conseguem agora perceber, ok, estou perante o cliente é o 2, eu tenho correspondência com este Telma Santos. Cliente 3 tem correspondência com este Carlos Fonseca. Portanto, eu já estou a resolver um dos problemas, que é não estar aqui a criar ambiguidades, não a guardar o texto, mas a guardar o ID do cliente. E o segundo problema que nós estamos a resolver, e que normalmente no Excel é uma coisa que vai acumular, é o espaço que isto vai ocupar. O que é que eu quero dizer com o espaço que isto vai ocupar? Quando vocês guardam aquilo que para já vamos chamar um texto, mais à frente vamos chamar uma string ou um envarchar ou algo do género, quando vocês estão a guardar este texto, vocês têm que guardar o P, o A, o U, o L, o O, o espacinho, o Raimundo, até à frente, não é? Portanto, temos que guardar tudo para ficar armazenado nesta célula. Se eu tiver na minha tabela de vendas escrito Telma Santos 46 vezes, eu tenho que ter o texto Telma Santos escrito 46 vezes aqui. Isso leva a vários problemas. O primeiro é, eu estou a guardar Telma Santos montes de vezes, portanto eu estou a guardar, ora, 5, 6, 8, 11 caracteres. Estou a guardar 11 caracteres vezes 40 e tal vezes. Parecendo que não, isto começa a ganhar dimensão. Todo o espaço conta. E também estou a abrir a porta a possibilidades destas. Que é, neste dia eu escrevi mal Telma Santos. No outro dia eu escrevi com um S minúsculo. No outro dia faltou um L e ficou assim. Enfim, porque estava com pressa e fui escrever Telma Santos e escrevi mal. E escrevi Telma Santos espaço, ou com 2 S, ou o que seja. Eu estou a criar a possibilidade de múltiplas formas de expressar a mesma coisa, porque esta pessoa é a mesma. É a mesma Telma Santos, com este número de telemóvel, Rua B, que nasceu neste dia. Não há diferenças nenhumas. Para a minha informação, para os meus dados, isto são 3 coisas diferentes. Se eu tentar filtrar o meu Excel por Telma Santos, eu só vou conseguir filtrar por Telma Santos. Não Telma Santos a faltar um O, não Telma Santos a faltar um L e com 2 Fs.
estou a abrir essa porta, não é? E é isso que nós também não queremos. Lembrem-se sempre, a base de dados tem que ser um repositório de informação organizado e também confiável. Eu tenho que confiar na informação. Portanto, eu para incrementar o meu nível de confiabilidade nesta informação, eu tenho que garantir que só se escreve de uma única forma Telma Santos. E a forma que eu tenho de garantir isso é, não vamos escrever Telma Santos, vamos escrever sim o 2 correspondente à Telma Santos. Agora, o que é que acontece com isto? O facto de nós estarmos a guardar apenas um 2, isto é um número inteiro e vai, por consequência, ser, para este tipo de informação, o menor espaço possível para nós guardarmos esta informação. Portanto, isto vai ocupar numa base de dados 4 bytes, ao passo que o texto Telma Santos repetido ad eterno, portanto, vai ocupar muito mais memória, vai ocupar muito mais espaço a guardar. E nós não queremos isso, porque uma das outras coisas que nós temos que dar prioridade quando estamos a criar uma base de dados é que a informação é organizada, é relacionada, é confiável e ocupa o menor espaço possível. Porque, imagine, eu tenho aqui 5 clientes, mas se eu tivesse 5 milhões de clientes, imaginem o que é que era depois as minhas vendas em 5 milhões de clientes com Telma Santos repetido não sei quantas vezes e outros nomes repetidos não sei quantas vezes. A minha base de dados ficava enorme. As consultas a essa base de dados iam ser lentíssimas, porque vocês quando procuram o que quer que seja numa base de dados com texto, aquilo que um computador vai fazer é o primeiro caractere daquilo que tu queres procurar é igual a isto que tu queres procurar. Ou seja, imaginem que eu escrevo Telma Santos aqui numa caixa de pesquisa e vai-me procurar os clientes. O que vai acontecer é o computador vai analisar este primeiro caractere, o T, e vai comparar com o P deste Paulo. Vai dizer, não, isto não é igual, não vou ver os outros caracteres. A seguir vem aqui, o T é igual ao primeiro caractere? É. Tu e o segundo caractere é igual ao segundo caractere daqui? É. Tu e o terceiro é igual? É. E vai fazer isto para todos. Portanto, se for um texto que tenha 10 palavras, vai verificar letra a letra, nem a letra, é caractere a caractere, todas aquelas palavras. Tudo isso consome tempo, tudo isso ocupa ciclos de processamento e tudo isso também tem outro problema, que é se eu procurar Telma Santos com 2 espaços e for uma procura literal, já não vai aparecer, porque a seguir ao espaço ele está à espera de um S, aparece um segundo espaço, já é diferente, já são outros 2 registros completamente distintos e então não é apanhada naquela pesquisa. Portanto, os computadores são muito metódicos, funcionam de uma forma muito, muito metódica, muito determinista e não há grande... Obviamente que nós conseguimos criar alguns mecanismos para que as coisas sejam o mais permissivas possível. Ainda assim, isto tem sempre o seu grau de determinístico que não vai deixar fugir muito disto, não é? Portanto, um T nunca vai ser igual a um P, nem um C vai ser igual a um M. Portanto, o computador vai sempre saber distinguir estas 2 vertentes. Mas, isto tudo para dizer o quê? Que eu, se tiver uma base de dados muito grande e tiver mal otimizado, ou seja, aquilo que nós vamos introduzir agora como o conceito de normalização de uma base de dados, se a base de dados não estiver normalizada, o que vai acontecer é que não vai ser muito eficiente do ponto de vista de memória e provavelmente de performance quando estivermos a querer procurar informação nessa mesma base de dados. Então nós guardamos o menor
menor espaço possível, a menor informação possível, mas que garanta todos os outros pontos: a organização, a relação e a confiabilidade. E nós, ao substituirmos aqui o nome do cliente por um ID, estamos a garantir a organização, a relação e a confiabilidade, porque não há nenhum outro cliente que tenha o mesmo ID 2. Lembrem-se que isto não se repete, portanto, eu consigo fazer a relação entre este 2 e este 2 e saber que o cliente é a Telma Santos. Ok? Portanto, este é um dos problemas que nós estamos também a resolver. Qual é o nome deste campo, ou desta coluna que aqui está? Não é? O que é que isto simboliza? Se de um lado nós temos a chave primária, que permite identificar inequivocamente um único registro, neste campo, aqui, o que nós vamos ter é uma foreign key, ou seja, uma chave estrangeira. Qual é a função da chave estrangeira? Ora, deixa-me foreign key, e assim, chave estrangeira. Função da chave estrangeira é nada mais, nada menos do que servir como um apontador para a chave primária de outra tabela. Portanto, eu guardo aqui no cliente, vai deixar de se chamar cliente, vai passar a ser cliente ID, também é importante. Eu guardo o cliente ID e guardo o 3. Eu sei que este 3 corresponde ao registro que tem a primary key 3 na tabela dos clientes. Portanto, corresponde a este Carlos Fonseca. Nós instintivamente fazemos logo esta comparação. Portanto, eu estou aqui a falar sobre esta correspondência mais em detalhe, mas vocês, olhando para uma coisa, e como tinham também a versão anterior, vocês conseguem rapidamente estabelecer a relação, porque têm conhecimento dos dados que estavam antes e conseguem fazer a correspondência. Portanto, na prática, aquilo que o nosso cérebro está a fazer é uma associação em que este ID corresponde a este ID. E como nós temos que dar nome às coisas, este ID vai se chamar uma foreign key e este ID vai se chamar uma primary key. Ok? Até aqui, dúvidas, questões, coisas que queiram perguntar? Da minha parte, não. Não? Também nenhuma. Ficou Nenhuma. perceptível? Ok. Boa. Sim, tá a ser bem explícito. Ok, boa. Então, vamos fazer o seguinte. Em virtude de serem aqui 19 horas, vamos fazer a nossa pausa agora e depois, quando voltarmos, vamos continuar a explorar este conceito da primary key e da foreign key e percebermos que há aqui mais umas quantas normalizações a fazer e já vamos lá chegar também. Portanto, deixa-me só parar aqui a gravação também.